A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em duas plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. O canal Narrações Imersivas apresenta Duna, de Frank Herbert, narrado por Yael Pekarovich e Regis Salvarani. Controlem a moeda e os tribunais, e que a ralé fique com o resto. É o que aconselha o imperador Padishah. E ele lhes diz: se quiserem lucro, governem. Há verdade nessas palavras, mas eu me pergunto: quem é a ralé e quem são os governados? Mensagem secreta de Muad'Dib ao Lanz-Had, excerto de Despertar de Arrakis, da princesa Irulan. Um pensamento espontâneo chegou à mente de Jessica. Paul deve fazer seu teste de montarenador a qualquer momento. Tentam esconder isso de mim, mas é óbvio. E Shane partiu numa missão misteriosa. Jessica estava sentada em sua câmara de repouso, aproveitando um momento de paz entre as aulas da noite. Era uma câmara agradável, mas não tão grande quanto aquela de que desfrutara no City Taber, antes de fugirem do pogrom. Ainda assim, o lugar tinha tapetes espessos no chão, almofadas macias, uma mesa de centro baixa e bem à mão, cortinas multicoloridas nas paredes e luciglobos suaves e amarelos no alto. O aposento estava impregnado com o odor acre, vago e característico de um City Fremen, que ela começara a associar à sensação de segurança. Mas ela sabia que nunca se livraria da impressão de estar num lugar alienígena. Era a aridez que os tapetes e as cortinas tentavam encobrir. Um leve tilintar tamborilar bater de palmas chegou à câmara. Jessica reconheceu no som a celebração ao nascimento, provavelmente o do filho de Subiai, cuja hora estava próxima. E Jessica sabia que logo veria o bebê, um querubim de olhos azuis que apresentariam à reverenda madre para tomar a bênção. Também sabia que sua filha, Alia, estaria presente à celebração e lhe contaria como foi. Ainda não era a hora da prece noturna da separação. Não teriam começado uma celebração ao nascimento perto do horário da cerimônia que lamentava as incursões de apresamento de Poritrim, Bela Tegeza, Rossac e Harmonthep. Jessica suspirou. Sabia que estava tentando manter seus pensamentos longe do filho e dos perigos que ele enfrentava. Os alçapões com suas farpas envenenadas, os ataques dos Harkonnen, apesar de terem diminuído, pois os Fremen destruíram muitas aeronaves e mataram vários agressores com as novas armas que Paul lhes dera, e os perigos naturais do deserto, os criadores, a sede e os abismos de pó. Pensou em pedir café, e com o pensamento veio aquela impressão onipresente de paradoxo no modo de vida dos Fremen. Como viviam bem naquelas cavernas do Sith em comparação com os peões do Graben? Quanta coisa, porém, não suportavam no raio desprotegido do deserto, mais do que qualquer servo dos Harkonnen conseguiria aguentar. Uma mão morena insinuou-se através das cortinas ao lado dela, depositou uma xícara sobre a mesa e recolheu-se. Da xícara elevou-se o aroma de café com especiaria. Uma oferenda da celebração ao nascimento, Jessica pensou. Tomou e bebericou o café, sorrindo consigo mesma.
Em qual outra sociedade de nosso universo, ela se perguntou, uma pessoa de minha posição aceitaria e tomaria uma bebida oferecida anonimamente, sem nada temer? Naturalmente, agora sou capaz de alterar qualquer veneno antes que me faça mal. Mas quem o oferece não sabe disso. Esvaziou a xícara, sentindo a energia e o efeito estimulante de seu conteúdo, quente e delicioso. E imaginou que outra sociedade teria uma consideração tão natural por sua privacidade e seu conforto, a ponto de a pessoa responsável pela oferenda se intrometer o bastante apenas para deixar ali o presente sem incomodá-la? Era um presente enviado pelo respeito e pelo carinho, com um leve toque de temor. Outro elemento do episódio se impôs à percepção de Jessica. Ela havia pensado em tomar café, e o café aparecera. Sabia que não tinha nada a ver com telepatia. Era o Tao, a unidade da comunidade do Sith, uma compensação do veneno sutil da dieta baseada em especiaria que todos compartilhavam. O grosso da população jamais poderia esperar obter o esclarecimento que a semente da especiaria lhe trouxera. Não foram treinados e preparados para isso. Suas mentes rejeitavam o que não conseguiam entender nem abarcar. Ainda assim, por vezes, sentiam e reagiam como se fossem um só organismo. E a ideia de coincidência não entrava em suas mentes. Será que Paul passou em seu teste na areia? Jessica se perguntou. Ele é capaz, mas os acidentes podem abater até mesmo os mais capazes. A espera. É a monotonia, ela pensou. Conseguimos esperar somente durante algum tempo. E aí, somos vencidos pela monotonia da espera. Havia todo tipo de espera em suas vidas. Há mais de 2 anos estamos aqui, ela pensou, e ainda teremos de esperar 2 vezes mais antes de podermos sonhar em tentar arrancar a Haques do governador Harkonnen, o Mudir Nahia, o bruto Raban. Reverenda Madre! A voz que vinha do lado de fora das cortinas à porta de Jessica era de Hará, a outra mulher da família de Paul. Sim, Hará. As cortinas se abriram, e Hará pareceu atravessá-las sem tocar o chão. Calçava as sandálias que se usavam no Sith. Vestia um sari vermelho e amarelo que deixava seus braços nus quase até os ombros. Os cabelos negros estavam repartidos ao meio e penteados para trás, como as asas de um inseto, oleosos e colados à cabeça. As feições aquilinas e salientes davam forma a uma carranca fechada. Atrás de Hará vinha Alia, a menina de 2 anos. Vendo sua filha, Jessica se impressionou, como acontecia muitas vezes com a semelhança entre Alia e Paul naquela mesma idade. A mesma solenidade deslumbrada no olhar inquisitivo, os cabelos escuros e a firmeza da boca. Mas também havia diferenças sutis. E era nisso que muitos adultos achavam Alia inquietante. A criança, que havia pouco começara a andar, portava-se com uma serenidade e uma consciência incompatíveis com sua idade. Os adultos ficavam chocados ao vê-la rir de um jogo sutil de palavras entre homens e mulheres. Ou flagravam-se dando atenção a seus quase ceceios. A voz ainda toldada pelo palato mole em formação e descobrindo nas palavras da menina comentários maliciosos que só poderiam se basear em experiências que nenhuma criança de 2 anos teria vivido. Hará sentou-se numa almofada com um suspiro exasperado e olhou feio para a criança. Alia! Jessica fez um gesto para a filha. A menina foi até uma almofada ao lado de Jessica, sentou-se e segurou a mão da mãe. O contato da pele restaurou aquela percepção comum que as duas dividiam desde antes do nascimento de Alia. Não era uma questão de compartilhar pensamentos. Apesar dos surtos telepáticos que ocorriam quando as duas se tocavam durante uma cerimônia na qual Jessica transformava o veneno da especiaria. Era algo maior, uma consciência imediata da presença de outra centelha viva, uma coisa aguda e pungente,
uma simpatia neural que as tornava emocionalmente uma só. Da maneira formal apropriada a uma integrante da família de seu filho, Jessica disse: Subak ul kuhar Hara, como está na noite de hoje? Com a mesma formalidade tradicional, a outra respondeu: Subak ul nar, estou bem. As palavras saíram quase monótonas. Ela voltou a suspirar. Jessica sentiu que Alia achava graça de alguma coisa. A Ganima de meu irmão está aborrecida comigo, disse Alia, com seu quase ceceio. Jessica notou o termo que Alia havia usado para se referir a Hará, Ganima. Nas sutilezas da língua Fremen, a palavra significava uma coisa adquirida em batalha, com a implicação extra de que a coisa não era mais usada para sua finalidade original. Um ornamento, uma ponta de lança usada como peso de cortina. Hará olhou feio para a criança. Não tente me insultar, menina. Conheço meu lugar. O que foi que você fez desta vez, Alia? Perguntou Jessica. Hará respondeu. Ela não só se recusou a brincar com as outras crianças hoje, como também se meteu onde escondi-me atrás das cortinas e vi o bebê de Subiai nascer. Disse Alia. É um menino. Ele chorou e chorou. Que pulmões! Quando ele já tinha chorado o suficiente, ela apareceu e o tocou. Disse Hará. E ele parou de chorar. Todo mundo sabe que um bebê Fremen precisa chorar bastante ao nascer quando o parto é no Sith, porque nunca mais poderá chorar para não entregar nossa posição num Rai. Ele já tinha chorado o suficiente, disse Alia. Eu só queria sentir sua centelha, sua vida. Foi isso. E quando me sentiu, ele não quis mais chorar. Só fez o povo falar mais ainda, disse Hará. O menino de Subiai nasceu com saúde? Perguntou Jessica. Viu que alguma coisa incomodava Hará profundamente e imaginou o que poderia ser. Toda a saúde que mamãe poderia pedir, disse Hará. Sabem que Alia não o machucou. Não se importaram tanto com o fato de Alia tocá-lo. Ele se acalmou na mesma hora e ficou feliz. Hará deu de ombros. É a estranheza de minha filha, não é? Jessica perguntou. É a maneira como ela fala de coisas com maturidade, coisas que nenhuma criança da cidade poderia saber, coisas do passado. Como é que ela sabe qual era a aparência de uma criança em Bela Tegueza? Indagou Hará. Mas ele parece, disse Alia. O menino de Subiai é igualzinho ao filho de Mitha, que nasceu antes da separação. Alia, Jessica disse. Eu lhe avisei. Mas, mãe, eu vi e era verdade. E Jessica sacudiu a cabeça, vendo os sinais de inquietação no rosto de Hará. O que foi que dei à luz? Jessica se perguntou. Uma filha que, ao nascer, sabia tudo o que eu sabia. E mais, tudo o que lhe revelaram os corredores do passado por meio das reverendas madres dentro de mim. Não são só as coisas que ela diz, falou Hará. São os exercícios também. A maneira como ela se senta e olha para uma pedra, movendo apenas um músculo perto do nariz, ou um músculo no dorso de um dedo, ou fazem parte do treinamento das Bene Gesserit, disse Jessica. Sabe disso, Hará? Quer negar a minha filha sua herança? Reverenda Madre, sabe que não me importo com essas coisas, disse Hará. É o povo e a maneira como resmungam. Sinto que é perigoso. Estão dizendo que sua filha é um demônio, que as outras crianças se recusam a brincar com ela, que ela tem tão pouca coisa em comum com as outras crianças. Jessica disse. Ela não é um demônio, é só... Claro que não é. Jessica viu-se surpresa diante da veemência no tom de voz de Hará e olhou para Alia. A criança parecia perdida em pensamentos, irradiando uma sensação de... espera. Jessica voltou sua atenção para Hará. Respeito o fato de que você faz parte da família de meu filho, Jessica disse. Alia estremeceu em contato com a mão dela. Pode falar francamente comigo, seja o que for que a incomoda. Não farei parte da família de seu filho por muito mais tempo, disse Hará.
Esperei todo esse tempo pelo bem de meus filhos, por causa do treinamento especial que eles recebem por serem filhos de Usul. É o pouco que pude lhes dar, pois é bem sabido que não divido a cama com seu filho. Alia voltou a se mexer ao lado dela, meio adormecida, cálida. Mas você teria sido uma boa companheira para meu filho. Jessica a consolou, e acrescentou consigo mesma, pois aqueles pensamentos nunca a abandonavam. Companheira, não esposa. Os pensamentos de Jessica dirigiram-se ao centro, à mágoa provocada pelo falatório no City de que o relacionamento de Shane e seu filho havia se tornado algo permanente, um casamento. Amo Shane, Jessica pensou, mas lembrou a si mesma que o amor tinha de dar lugar à necessidade da realeza. Os casamentos reais tinham outros motivos além do amor. Acha que não sei o que está planejando para seu filho? Perguntou Hará. O que está querendo dizer? Indagou Jessica. Planeja unir as tribos sob o comando dele, disse Hará. E isso é ruim? Vejo perigo para ele. E Alia é parte desse perigo. Alia aconchegou-se mais perto da mãe, com os olhos agora abertos, estudando Hará. Tenho observado vocês duas juntas, continuou Hará. A maneira como se tocam. E Alia é como se fosse meu sangue, porque é irmã de alguém que tenho como irmão. Cuido dela desde que era só um bebezinho, desde o tempo da razia, quando fugimos para cá. Vi muitas coisas a respeito dela. Jessica concordou com a cabeça, sentindo a inquietação crescer dentro de Alia, a seu lado. Sabe o que quero dizer? Falou Hará. A maneira como ela sempre entendeu o que lhe dizíamos. Onde já se viu um bebê conhecer a hidrodisciplina desde tão cedo? Que outro neném, ao pronunciar as primeiras palavras para sua babá, disse, amo você, Hará. Hará olhou para Alia. Por que acha que aceito os insultos que ela me lança? Sei que ela não faz por mal. Alia olhou para a mãe. Sim, tenho o poder da razão, reverenda madre, disse Hará. Poderia ter sido uma saiadina. Vi o que vi. Hará. Jessica deu de ombros. Não sei o que dizer. E viu-se surpresa consigo mesma, porque era realmente a verdade. Alia se impertigou, aprumou os ombros. Jessica percebeu que a sensação de espera havia chegado ao fim, uma emoção composta de decisão e tristeza. Cometemos um erro, disse Alia. Agora precisamos de Hará. Foi a cerimônia da semente, revelou Hará. Quando a senhora transformou a água da vida, reverenda madre. Quando Alia ainda estava em seu ventre. Precisamos de Hará? Jessica pensou. Quem mais poderia falar com as pessoas e fazê-las começar a me entender? Alia perguntou. O que você quer que ela faça? Indagou Jessica. Ela já sabe o que fazer, respondeu Alia. Direi a eles a verdade, disse Hará. Seu rosto, de repente, parecia velho e triste, com a pele cor de oliva e enrugada, um sortilégio nas feições pronunciadas. Direi a eles que Alia só finge ser uma menininha, que ela nunca foi uma menininha. Alia sacudiu a cabeça. As lágrimas correram por sua face, e Jessica sentiu a onda de tristeza que vinha da filha, como se a emoção partisse dela própria. Sei que sou uma aberração, murmurou Alia. Essa constatação adulta saída dos lábios da criança foi como uma amarga confirmação. Você não é uma aberração, gritou Hará. Quem se atreveu a dizer que você é uma aberração? Mais uma vez, Jessica admirou-se com o tom impetuoso e protetor na voz de Hará. Jessica viu então que Alia avaliara corretamente a situação. Elas precisavam de Hará. A tribo entenderia Hará, tanto suas palavras quanto suas emoções, pois era óbvio que ela amava Alia como se a menina fosse sua própria filha. Quem foi que disse isso? Repetiu Hará. Ninguém.
Alia usou uma ponta da aba de Jessica para enxugar as lágrimas em seu rosto. Alisou o manto onde o havia molhado e amassado. Então não fale assim! Hará ordenou. Está bem, Hará. Agora, disse Hará, pode me contar como foi, para que eu possa contar aos outros. Conte-me o que aconteceu com você. Alia engoliu em seco e olhou para a mãe. Jessica fez que sim. Um dia eu acordei, disse Alia. Foi como acordar depois do sono, só que eu não me lembrava de ter ido dormir. Eu estava num lugar morno e escuro, e estava assustada. Ao escutar os quase cesseios da voz de sua filha, Jessica lembrou-se daquele dia na grande caverna. Quando me assustei, Alia disse, tentei fugir, mas não havia como. Aí vi uma centelha. Mas não era exatamente como se eu a enxergasse. A centelha estava lá comigo, e eu sentia as emoções da centelha, me acalmando, me aconchegando, e dessa maneira me dizendo que tudo ia ficar bem. Era minha mãe. Hará esfregou os olhos. Sorriu para tranquilizar Alia, mas havia um ar de desvario nos olhos da mulher Fremen, uma veemência como se eles também tentassem ouvir as palavras de Alia. E Jessica pensou, o que sabemos de fato sobre o modo como alguém como ela pensa? Com base em suas experiências únicas, seu treinamento e sua ascendência? E justo quando me senti segura e tranquila, disse Alia, apareceu outra centelha a nosso lado, e tudo aconteceu ao mesmo tempo. A centelha era a antiga reverenda madre. Ela estava trocando sua vida com a de minha mãe. Tudo. E eu estava ali com elas, vendo tudo. Tudo. E aí acabou. E eu era elas e todas as outras e eu mesma. Só que levei um bom tempo para me reencontrar. Havia tantas outras. Foi uma coisa cruel, disse Jessica. Nenhum ser deveria despertar e ganhar consciência dessa maneira. É admirável que você tenha conseguido aceitar tudo o que lhe aconteceu. Eu não podia fazer mais nada, disse Alia. Não sabia como rejeitar ou esconder minha consciência ou isolá-la. Tudo simplesmente aconteceu. Tudo. Não sabíamos, Hará murmurou. Quando demos a água à sua mãe para que ela a transformasse, não sabíamos que você estava ali, dentro dela. Não fique triste por causa disso, Hará, disse Alia. Eu não devia sentir pena de mim mesma. Afinal, temos um motivo de alegria. Eu sou uma reverenda madre. A tribo tem duas... Ela interrompeu o que dizia, inclinando a cabeça para ouvir melhor. Hará voltou a se apoiar nos calcanhares, encostada à almofada. Olhou para Alia. Em seguida, desviou sua atenção para o rosto de Jessica. Não desconfiava? Jessica perguntou. Psiu! Fez Alia. Um cântico ritmado e longínquo chegou até elas através das cortinas que as separavam dos corredores do Sith. Ganhou volume e agora trazia sons distintos. Ya! Ya! Yaum! Ya! Ya! Yaum! Muzin! Walá! Ya! Ya! Yam! Muzin! Walá! O coro passou diante da entrada, e suas vozes ressoaram, fazendo-se ouvir nos aposentos internos. Aos poucos, o som foi se afastando. Quando o som já tinha se enfraquecido o suficiente, Jessica deu início ao ritual, com a voz carregada de tristeza. Era Ramadã, e abril em Bela Tegueza. Minha família sentava-se no pátio da alberca, disse Hará, no ar banhado pela umidade que se elevava do jorro de uma fonte. Havia um pé de Portugal, arredondado e de cores vivas, bem ao alcance das mãos. Havia uma cesta com mish-mish e baklavás e canecas de Liban, toda sorte de coisas boas de comer. Em nossos jardins e em nossos rebanhos havia paz. Paz em toda a terra. A vida era cheia de felicidade diante dos apresadores, Alia disse.
O sangue gelou em nossas veias com os gritos dos amigos, Jessica disse. E ela sentiu que as lembranças a percorriam, saídas de todos aqueles passados de que ela partilhava. Lá, lá, lá! Gritaram as mulheres, disse Hará. Os apresadores atravessaram o Mushtamal, correndo em nossa direção, e suas facas pingavam sangue, as vidas de nossos homens, Jessica disse. O silêncio se abateu sobre as três, como fez em todos os aposentos do Sith, o silêncio da lembrança, do pesar que era assim renovado. Em seguida, Hará pronunciou o encerramento formal da cerimônia, dando às palavras uma aspereza que Jessica nunca ouvira antes. Nunca perdoaremos e nunca esqueceremos. Na quietude contemplativa que se seguiu àquelas palavras, elas ouviram um burburinho de gente, o ruge-ruge de inúmeros mantos. Jessica percebeu que havia alguém de pé atrás das cortinas que resguardavam sua câmara. Reverenda Madre, uma voz de mulher, e Jessica a reconheceu, a voz de Tharthar, uma das esposas de Stilgar. O que foi, Tharthar? Um problema, Reverenda Madre. Jessica sentiu seu coração se confranger, um medo repentino por Paul. Paul! Ela disse com a voz entrecortada. Tharthar abriu as cortinas e entrou na câmara. Jessica viu de relance uma multidão na outra sala antes de as cortinas voltarem a seu lugar. Ela olhou para Tharthar, uma mulher pequena e morena, metida num manto negro com estampas vermelhas, o azul total de seus olhos, fixos em Jessica, e as aberturas de seu nariz diminuto, que, dilatadas, revelavam as escaras do obturador. — O que foi? Indagou Jessica. — Chegaram notícias da areia, disse Tharthar. O Sul vai enfrentar o Criador em seu teste. Será hoje. Os rapazes dizem que não há como ele falhar, que ele será um montarenador ao anoitecer. Os rapazes estão se reunindo para uma razia. Querem atacar o norte e encontrar o Sul por lá. Estão dizendo que vão conclamá-lo. Estão dizendo que vão obrigá-lo a desafiar Stilgar e assumir a liderança das tribos. Recolher a água, plantar as dunas, mudar seu mundo aos poucos, mas com segurança. Isso já não basta. Jessica pensou. As pequenas incursões, as incursões seguras. Isso já não basta agora que Paul e eu os treinamos. Eles sentem sua força. Querem lutar. Tharthar trocou de pé e pigarreou. Sabemos que é necessário esperar com cautela, Jessica pensou. Mas eis aí o âmago de nossa frustração. Também conhecemos o mal que uma espera muito prolongada pode nos causar. Perdemos nossa noção de propósito quando a espera se alonga. Os rapazes estão dizendo que se o Sul não desafia Stilgar é porque tem medo, disse Tharthar. Ela baixou o olhar. Então é assim, Jessica murmurou, e pensou. Bem, eu já sabia, e Stilgar também. Mais uma vez, Tharthar pigarreou. Até mesmo meu irmão, Shoab, está dizendo isso, ela falou. Eles não deixarão escolha para o Sul. Então chegou a hora, Jessica pensou. E Paul terá de lidar com isso sozinho. A Reverenda Madre não se atreve a se envolver na sucessão. Alia soltou a mão da mãe e disse: Irei com Tharthar ouvir os rapazes. Talvez haja um jeito. Jessica trocou olhares com Tharthar, mas falou para Alia. Vá então, e venha me contar o que ouviu tão logo puder. Não queremos que isso aconteça, Reverenda Madre, disse Tharthar. Não queremos. Jessica concordou. A tribo precisa de toda a sua força. Olhou para Hará. Você irá com elas? Hará respondeu a parte implícita da pergunta. Tharthar não deixará que façam mal a Alia. Sabe que logo seremos esposas do mesmo homem, ela e eu. Andamos conversando.
Tharthar e eu. Hará olhou para Tharthar, depois para Jessica outra vez. Chegamos a um acordo. Tharthar deu a mão a Alia e disse: Temos de nos apressar. Os rapazes estão de partida. Elas saíram pelas cortinas. A criança, de mãos dadas com a mulher pequenina, mas parecia que a criança liderava. Se Paul Muad'Dib matar Stilgar, isso não fará nenhum bem à tribo, disse Hará. Foi sempre assim, a tradição da sucessão. Mas os tempos mudaram. Os tempos também mudaram para você, constatou Jessica. Não pense que tenho alguma dúvida quanto ao resultado de uma batalha como essa, disse Hará. Não há como o Sul perder. Foi isso que quis dizer, falou Jessica. E crê que meus sentimentos pessoais afetam meu discernimento, disse Hará. Ela sacudiu a cabeça e seus hidroanéis tilintaram junto ao pescoço. Como está enganada. Talvez a senhora também pense que lamento não ser a escolhida de Usul, que tenho ciúme de Shani. Fazemos nossas escolhas na medida do possível, disse Jessica. Tenho pena de Shani, falou Hará. Jessica se impertigou. O que quer dizer? Sei o que a senhora pensa de Shani, disse Hará. Crê que ela não é a esposa certa para seu filho. Jessica se recostou e relaxou sobre as almofadas. Deu de ombros. Talvez. Pode ser que tenha razão, continuou Hará. Se tiver, pode ser que encontre uma aliada surpreendente, a própria Shani. Ela quer o que for melhor para ele. Jessica engoliu saliva para se livrar de um nó repentino na garganta. Shani me é muito querida, disse. Ela não poderia ser... Seus tapetes estão muito sujos, disse Hará. Correu os olhos pelo chão, evitando o olhar de Jessica. É tanta gente pisando aqui o tempo todo. A senhora devia realmente mandar limpá-los com mais frequência. É impossível evitar a ação da política dentro de uma religião ortodoxa. Essa luta pelo poder permeia o treinamento, a educação e o disciplinamento da comunidade ortodoxa. Por causa dessa pressão, os líderes de uma comunidade como essa inevitavelmente têm de enfrentar a questão interior suprema, sucumbir ao oportunismo absoluto para se manter no poder ou correr o risco de se sacrificar em nome da ética ortodoxa. Excerto de Muad'Dib, a questão religiosa da princesa Irulan. Paul esperava de pé sobre a areia, fora do vetor de aproximação do gigantesco criador. Não posso esperar feito um contrabandista, impaciente e irrequieto. Ele lembrou a si mesmo. Tenho de ser parte do deserto. A coisa estava só a alguns minutos dali, e seu deslocamento preenchia a manhã com o silvo do atrito. Os dentes imensos, dentro do círculo cavernoso da boca, abriam-se como uma flor enorme. O odor de especiaria do verme dominava o ar. O traje estilador de Paul não o incomodava em nada, e ele mal tinha a consciência de que usava os obturadores nasais e a máscara respiradora. As aulas de Stilgar, as horas metódicas passadas na areia, obscureciam todo o resto. A que distância do raio do Criador você tem de ficar na areia grossa? Stilgar havia lhe perguntado. E ele tinha respondido corretamente. 0,5 metro a cada metro de diâmetro do Criador. Por quê? Para evitar o vórtice de sua passagem e ainda ter tempo de correr e montá-lo. Você já montou os pequeninos que criamos para a semente e a água da vida, dissera-lhe Stilgar. Mas, em seu teste, você irá chamar um criador selvagem, um velho do deserto. É preciso ter o devido respeito por ele. Agora, o tamborilar grave do martelador misturava-se ao silvo do verme que se aproximava. Paul inspirou fundo, sentindo o cheiro da aspereza mineral da areia, mesmo através dos filtros. O criador selvagem, o velho do deserto, estava quase sobre ele. Imenso.
Seus encrespados segmentos dianteiros lançavam uma onda de areia que acabaria cobrindo Paul até os joelhos. Mais perto. Monstro adorável, ele pensou. Mais. Ouviu meu chamado. Mais perto. Mais perto. A onda levantou os pés dele. A poeira superficial o cobriu. Ele se firmou, e seu mundo foi dominado pela passagem daquela muralha arredondada em meio a uma nuvem de areia. Aquele penhasco segmentado, com os sulcos dos anéis claramente definidos. Paul ergueu os ganchos, fez mira e inclinou-se para a frente. Sentiu que se prendiam e puxavam. Saltou para cima, plantando os pés naquela muralha e inclinando-se para trás, apoiado nas farpas aderentes. Aquele era o verdadeiro teste. Se ele prendesse corretamente os ganchos na borda dianteira do segmento anelar, abrindo-o, o verme não iria rolar e esmagá-lo. O verme diminuiu a velocidade. Passou por cima do martelador, silenciando-o. Lentamente, a criatura começou a rolar. Para cima. Para cima. Levando aquelas farpas irritantes o mais alto possível. Longe da areia que ameaçava a imbricação interna e macia de seu segmento anelar. Paul viu-se de pé no topo do verme. Estava exultante como um imperador a observar seu mundo. Reprimiu um impulso repentino de brincar, de fazer o verme virar, de mostrar como dominava a criatura. De repente, entendeu por que Stilgar o tinha alertado certa vez a respeito dos jovens impetuosos que dançavam e brincavam com aqueles monstros. Faziam acrobacias nos dorsos das criaturas, removendo os 2 ganchos e realojando-os antes que os vermes os derrubassem. Deixando um dos ganchos no lugar, Paul soltou o outro e o prendeu mais abaixo, num dos flancos do animal. Depois de fixar o segundo gancho e experimentá-lo, baixou o primeiro e, desse modo, desceu pelo flanco do verme. O criador rolou e, ao fazê-lo, também virou, voltando ao campo de areia fina onde os demais aguardavam. Paul os viu subir, usando os ganchos na escalada, mas evitando as bordas sensíveis dos anéis até chegarem lá em cima. Por fim, posicionaram-se em fila tripla atrás dele, ancorados pelos ganchos. Stilgar avançou pelas fileiras, verificou o posicionamento dos ganchos de Paul, olhou para o rosto sorridente do rapaz. Conseguiu, hein? Perguntou Stilgar, elevando a voz acima do silvo que produziam ao passar. É isso que está pensando? Que conseguiu? Ele se aprumou. Mas vou lhe dizer uma coisa. Foi um servicinho porco. Temos moleques de 12 anos que sabem fazer melhor. Havia areia de percussão à esquerda de onde você ficou esperando. Não teria conseguido recuar para lá se o verme virasse naquela direção. O sorriso sumiu do rosto de Paul. Eu vi a areia de percussão. Então por que não fez sinal? Para que um de nós assumisse posição como seu segundo? Era algo que poderia ter feito mesmo durante o teste. Paul engoliu em seco e voltou o rosto para o vento produzido pelo deslocamento do verme. Acha que é maldade minha dizer isso agora? Comentou Stilgar. É meu dever. Penso em seu valor para a tropa. Se tivesse caído naquela areia de percussão, o criador teria se virado em sua direção. Apesar da onda de raiva, Paul sabia que Stilgar falava a verdade. Foram necessários um longo minuto e todo o esforço do treinamento que ele havia recebido de sua mãe para que Paul recuperasse a sensação de calma. Peço desculpas, ele disse. Não voltará a acontecer. Numa posição difícil, tenha sempre um segundo. Alguém para pegar o criador se você não conseguir, ensinou Stilgar. Lembre-se de que trabalhamos em conjunto. Dessa maneira, estamos garantidos. Trabalhemos em conjunto, certo? Ele bateu no ombro de Paul. Trabalhamos em conjunto. Paul concordou. Agora, disse Stilgar, e a voz dele saiu ríspida. Mostre-me que sabe lidar com um criador. De que lado estamos?
Paul baixou os olhos e examinou a superfície de anéis escamados sobre a qual se encontravam. Reparou no caráter e no tamanho das escamas, na maneira como ficavam maiores à direita dele e menores à esquerda. Sabia que era característica de todo verme mover-se com mais frequência com um dos lados para cima. À medida que o animal ia envelhecendo, o lado de cima tornava-se uma coisa quase constante. As escamas de baixo ficavam maiores, mais pesadas e lisas. Era possível identificar as escamas de cima de um verme grande só pelo tamanho. Mudando os ganchos de lugar, Paul foi para a esquerda. Fez sinal para os flanqueadores descerem e abrirem os segmentos do flanco para que o verme mantivesse o trajeto em linha reta, mesmo ao rolar. Depois de fazer a criatura virar, ele fez sinal para que 2 pilotos deixassem a fila e se posicionassem à frente. Ash! Hey, yo! Ele gritou o comando tradicional. O piloto da esquerda abriu um segmento anelar daquele lado. Num círculo majestoso, o criador virou-se para proteger o segmento aberto. O verme fez uma volta completa e, quando apontou para o sul, Paul gritou: Gerard! O piloto soltou o gancho. O criador alinhou-se em curso retilíneo. Stilgar disse: Muito bom, Paul Muad'Dib. Com bastante prática, pode ser que ainda se torne um montarenador. Paul franziu o senho, pensando: Não fui o primeiro a subir? Atrás dele irromperam as gargalhadas. A tropa começou a cantar, atirando o nome dele ao céu. Muad'Dib! 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 E bem lá atrás, Paul ouviu a batida dos aguilhoadores, golpeando os segmentos caudais. O verme começou a ganhar velocidade. Os mantos da tropa tremulavam ruidosamente ao vento. O som abrasivo do deslocamento do verme ganhou volume. Paul olhou para os integrantes da tropa lá atrás e, entre eles, encontrou o rosto de Shani. Olhava para ela ao falar com Stilgar. Então eu sou um montarenador, Stil? Hal Yam! Hoje você é um montarenador. Então posso decidir para onde vamos? É assim que se faz. Eu sou um Fremen, nascido hoje, no Habania. Não vivi antes deste dia. Era uma criança até hoje. Não exatamente uma criança, disse Stilgar. Prendeu uma das bordas do capuz, açoitado pelo vento. Mas havia uma rolha tampando meu mundo, e essa rolha foi removida. Não há nenhuma rolha. Queria ir para o sul, Stilgar. 20 marteladores. Queria ver essa terra que estamos criando. Essa terra que só vi com os olhos de outras pessoas. E queria ver meu filho e minha família, pensou. Agora preciso de tempo para pensar no futuro que é passado em minha mente. O turbilhão está chegando. E se eu não estiver no lugar certo para desenredá-la, a coisa escapará ao controle. Stilgar o fitava com um olhar firme e avaliador. Paul manteve sua atenção em Shani. Viu um interesse dar sinais de vida no rosto da companheira e reparou também na empolgação que suas palavras haviam inflamado na tropa. Os homens estão ansiosos para sair em incursão com você nas pias dos Harkonnen, disse Stilgar. As pias ficam só a um martelador de distância. Os Fedaykin já fizeram incursões comigo, disse Paul, e voltarão a fazê-las, comigo, até não restar um só Harkonnen para respirar o ar de Arrakis. Stilgar pôs-se a estudar Paul durante a viagem, e o rapaz percebeu que o homem via aquele momento através das lentes da lembrança de como tinha ascendido ao comando do Sith Tabr e à liderança do Conselho dos Líderes, agora que Liet Kynes estava morto. Ele ouviu falar da agitação entre os Fremen jovens. Paul pensou. Quer convocar uma assembleia dos líderes? Perguntou Stilgar. Os olhos dos rapazes da tropa se acenderam. Seguiam no balanço da montaria e observavam. E Paul viu a expressão de desassossego
no olhar de Shani, na maneira como ia de Stilgar, que era seu tio, para Paul Muad'Dib, seu companheiro. Você nem imagina o que quero, respondeu Paul, e pensou, não posso recuar. Preciso ter esta gente sob meu controle. Você é Mudir da Montarenada no dia de hoje, disse Stilgar. Sua voz soava fria e formal. Como fará uso desse poder? Precisamos de algum tempo para relaxar, tempo para refletir com calma, Paul pensou. Iremos para o sul, Paul falou. Mesmo que eu diga que voltaremos para o norte ao fim deste dia? Iremos para o sul, repetiu Paul. Uma sensação de dignidade inevitável envolveu Stilgar quando ele apertou as abas do manto junto ao corpo. Haverá uma assembleia, ele disse. Mandarei as mensagens. Acha que vou desafiá-lo, Paul pensou, e sabe que não conseguirá me vencer. Paul voltou-se para o sul, sentindo o vento nas maçãs do rosto, pensando nas necessidades que entravam em suas decisões. Não sabem como é isso, ele pensou, mas sabia que não podia deixar nenhuma consideração desviá-lo de seu curso. Tinha de ficar na linha central da tempestade de tempo que ele antevia. Haveria um instante no qual seria possível desenredá-la, mas só se ele estivesse no ponto certo para cortar o nó central. Não vou desafiá-lo se eu puder evitar, pensou. Se houver outra maneira de impedir o jihad... Acamparemos para a refeição e a prece de fim de tarde na Caverna dos Pássaros, sob a colina de Rabânia, disse Stilgar. Firmou-se num só gancho, resistindo ao balanço do Criador, e apontou adiante para uma barreira rochosa e baixa que surgia do deserto. Paul estudou o paredão, os grandes veios de rocha que o cruzavam feito ondas. Nenhuma vegetação, nenhuma flor suavizava aquele horizonte rígido. E além, estendia-se o caminho para o deserto austral, uma viagem de pelo menos 10 dias e noites, por mais rápido que conseguissem assolar os criadores com os aguilhões. 20 marteladores. O caminho levava para bem longe das patrulhas Harkonnen. Sabia como seria. Os sonhos haviam-lhe mostrado. Um dia, durante a viagem, haveria uma ligeira mudança de cor no horizonte distante, tão leve que talvez ele sentisse como se a imaginasse, motivado pela esperança. E lá estaria o novo Sith. Minha decisão convém a Muad'Dib? Perguntou Stilgar. Havia só um levíssimo toque de sarcasmo na voz dele, mas os ouvidos dos Fremen que o cercavam, atentos a todas as tonalidades no grito de uma ave, ou na mensagem sibilante de um ciélago, captaram o sarcasmo e puseram-se a observar Paul para ver o que ele faria. Stilgar me ouviu jurar lealdade a ele quando consagramos os Fedaykin, disse Paul. Meus comandos suicidas sabem que falo com honra. Stilgar duvida? A voz de Paul revelava uma dor verdadeira. Stilgar a percebeu e baixou o olhar. O Sul, o camarada de meu Sith, dele eu nunca duvidaria, disse Stilgar. Mas você é Paul Muad'Dib, o Duque Atreides, e você é Lisan al-Gaib, a voz do mundo exterior. Esses homens, eu sequer os conheço. Paul desviou os olhos para ver a colina de Rabânia se elevar do deserto. O Criador sob seus pés ainda parecia forte e disposto. Era capaz de levá-los a uma distância 2 vezes superior a qualquer outra já percorrida por um Fremen. Sabia que sim. Nada nas histórias que se contavam às crianças se comparava àquele velho do deserto. Paul percebeu que aquele verme seria a matéria de uma nova lenda. Uma mão segurou-lhe o ombro. Paul olhou para aquela mão, seguiu o braço até o rosto atrás dele. Os olhos escuros de Stilgar expostos entre a máscara filtradora e o gorro do traje estilador. O líder do Sith Tabr, antes de mim, disse Stilgar. Ele era meu amigo. Passamos juntos por vários perigos. Ele me devia sua vida, por mais de uma ocasião,
e eu devia a minha a ele. Sou seu amigo, Stilgar, disse Paul. Não há quem duvide disso, falou Stilgar. Removeu a mão, deu de ombros. É a tradição. Paul viu que Stilgar estava demasiadamente imerso na tradição Fremen para considerar a possibilidade de fazer as coisas de um outro jeito. Ali, o líder tomava as rédeas das mãos de seu predecessor morto, ou então, se o líder morria no deserto, os mais fortes da tribo lutavam até a morte. Stilgar ascendera à posição de Naib dessa maneira. Devíamos deixar este criador em areias profundas, disse Paul. Sim, concordou Stilgar. Poderíamos caminhar até a caverna a partir daqui. Já o trouxemos tão longe que ele deve se enterrar e ficar 1 ou 2 dias amuado, disse Paul. Você é o Mudir da Montarenada, disse Stilgar. Diga quando nós... Interrompeu o que ia dizendo e olhou para o céu oriental. Paul girou. A capa azul de especiaria sobre os seus olhos fazia o céu parecer escuro, um azul celeste vivamente destilado, contra o qual uma intermitência ritmada se destacava em nítido contraste. Ornitóptero. É um tóptero pequeno, disse Stilgar. Pode ser um batedor, disse Paul. Acha que nos viram? A essa distância somos apenas um verme na superfície, disse Stilgar. Ele fez um gesto com a mão esquerda. Desçam, espalhem-se na areia. A tropa começou a descer pelos flancos do verme, pulando para o chão, misturando-se à areia debaixo de seus mantos. Paul marcou o ponto onde Shane desceu. No momento, restavam apenas ele e Stilgar. Primeiro a subir, último a descer, disse Paul. Stilgar concordou com a cabeça, usou os ganchos para descer por um dos flancos, saltou para a areia. Paul esperou até que o criador estivesse a uma distância segura da área de dispersão. Então, soltou os ganchos. Aquele era o momento complicado, quando o verme ainda não estava completamente exausto. Livre dos aguilhões e dos ganchos, o grande verme começou a se enterrar na areia. Paul correu ligeiro para trás, percorrendo a ampla superfície do monstro, estimou cuidadosamente o momento certo e saltou. Aterrissou e continuou correndo, sem perder o passo. Atirou-se de encontro à face de deslizamento de uma duna, da maneira como o haviam ensinado, e escondeu-se sob a cascata de areia que lhe cobriu o manto. E agora, à espera. Virou-se com delicadeza, ergueu uma dobra do manto e expôs uma nesga de céu. Imaginou os colegas lá atrás pelo caminho fazendo a mesma coisa. Ele escutou o bater das asas do tóptero antes de ver a aeronave. Ouviu-se o sussurro dos jato-propulsores e o tóptero sobrevoou aquele trecho do deserto, descreveu um arco amplo e virou na direção da colina. Paul reparou que era um tóptero sem identificação. A aeronave sumiu de vista atrás da colina de Rabânia. Um piado soou no deserto. E mais outro. Paul livrou-se da areia, subiu para o topo da duna. Outros vultos se levantaram, formando uma fileira da colina até ali. Reconheceu Shane e Stilgar entre eles. Stilgar fez sinal, apontando a colina. Eles se reuniram e deram início à trilha arenada, deslizando pela superfície num ritmo irregular para não incomodar nenhum criador. Stilgar alcançou Paul no cimo de uma duna, compactado pelo vento. Era uma das naves dos contrabandistas, disse Stilgar. É o que parece, concordou Paul. Mas estamos muito dentro do deserto para encontrar contrabandistas. Eles também têm dificuldades com as patrulhas, disse Stilgar. Se chegam até aqui, podem chegar ainda mais longe, falou Paul. Verdade. Não seria bom que vissem o que poderiam ver caso se aventurassem muito ao sul. Os contrabandistas também vendem informações. Estavam atrás de especiaria, não acha? Perguntou Stilgar. Haveria uma nave e uma lagarta em algum lugar à espera daquele tóptero, disse Paul. Temos especiaria. Vamos lançar uma isca na areia e pegar uns contrabandistas.
Devem aprender que esta é nossa terra, e nossos homens precisam praticar com as novas armas. Agora é o Sul quem fala, animou-se Stilgar. O Sul pensa como Fremen, mas o Sul tem de ceder a decisões condizentes com um propósito terrível, pensou Paul. E a tempestade ia se formando. Quando a lei e o dever unidos na religião são a mesma coisa, a pessoa nunca chega à consciência plena de si mesma. Será sempre pouco menos que um indivíduo. Excerto de Muad'Dib, As 99 Maravilhas do Universo, da Princesa Irulan. A usina de especiaria dos contrabandistas, com seu caleche matriz e o círculo de ornitópteros de controle remoto, surgiu sobre umas dunas altas, feito um enxame de insetos na esteira de sua rainha. À frente do enxame, encontrava-se uma das elevações rochosas mais baixas que se erguiam do piso do deserto, tal qual pequenas imitações da muralha escudo. As praias secas do morro tinham sido varridas recentemente por uma tempestade. Na bolha do piloto da usina, Gurney Halleck debruçou-se, ajustou as lentes oleosas de seu binóculo e examinou o terreno. Passada a colina, ele viu um trecho escuro que poderia ser um afloramento de especiaria e fez sinal para que um dos ornitópteros em sobrevoo fosse investigar. O tóptero bateu rapidamente as asas para indicar que recebera o sinal. Deixou o enxame, disparou na direção da areia escura e contornou a área com seus detectores pendentes, quase tocando a superfície. Quase no mesmo instante, mergulhou e descreveu o círculo de asas recolhidas que informava a descoberta de especiaria à usina em espera. Gurney guardou o binóculo em seu estojo, sabendo que os outros tinham visto o sinal. Gostava daquele local. O morro oferecia um pouco de resguardo e proteção. Estavam nas profundezas do deserto, um lugar improvável para uma emboscada. Mas, ainda assim, Gurney fez sinal para que uma das tripulações sobrevoasse e esquadrinhasse o morro. Mandou os reservas se manterem em formação em volta da área, não muito alto, para que não fossem avistados de longe pelos detectores dos Harkonnen. No entanto, duvidava que as patrulhas Harkonnen viessem tão para o sul. Ainda era a terra dos Fremen. Gurney verificou suas armas, amaldiçoando a sorte que tornara os escudos inúteis ali. Era preciso evitar a todo custo qualquer coisa capaz de chamar um verme. Esfregou a cicatriz de cipó tinta em sua mandíbula, estudando o cenário, e decidiu que seria mais seguro liderar uma equipe de terra e vasculhar o morro. A inspeção a pé ainda era mais garantida. Cuidado nunca era demais quando Fremen e Harkonnen estavam se matando. Ali eram os Fremen que o preocupavam. Eles não se importavam de vender toda a especiaria que se quisesse comprar, mas viravam diabos em pé de guerra quando alguém pisava em território proibido. E andavam tão diabolicamente ardilosos nos últimos tempos. Aquilo aborrecia Gurney, a astúcia e a perícia em batalha daqueles nativos. Demonstravam uma sofisticação na guerra como ele nunca havia visto antes, e ele tinha sido treinado pelos melhores combatentes do universo, e depois amadurecera em batalhas onde poucos, somente os melhores, sobreviveram. Gurney voltou a esquadrinhar o terreno, perguntando-se por que estaria apreensivo. Talvez fosse o verme que viram, mas tinha sido do outro lado do morro. Uma cabeça apareceu ao lado de Gurney na bolha do piloto. O comandante da usina, um pirata velho e caolho, de barba cerrada, o olho azul e os dentes leitosos da dieta baseada em especiaria. Parece um trecho rico, senhor, disse o comandante da usina. Entro com a lagarta? Desça até o pé daquele morro, ordenou Gurney. Deixe-me desembarcar com meus homens. Você pode ligar as esteiras e chegar à especiaria a partir dali. Vamos dar uma olhada naquelas pedras. Sim, senhor. Em caso de problemas, disse Gurney, salve a usina. Nós iremos nos tópteros. O comandante da usina bateu continência.
Sim, senhor. Sumiu escotilha abaixo. Gurney voltou mais uma vez a esquadrinhar o horizonte. Tinha de respeitar a possibilidade de que houvesse Fremen ali, de que ele estava invadindo. Os Fremen o preocupavam, sua resistência e imprevisibilidade. Muitas coisas naquele negócio o preocupavam, mas as recompensas eram enormes. O fato de não poder mandar os vigias subirem muito alto também o preocupava, e a necessidade de manter os rádios desligados só fazia aumentar sua apreensão. A lagarta usina fez a volta e começou a descer. Planou suavemente até a praia seca no sopé do morro. As esteiras tocaram a areia. Gurney abriu o domo da bolha e soltou os cintos de segurança. No instante em que a usina parou, ele saiu, fechando com estrondo a bolha atrás dele, passando por cima dos anteparos das esteiras e pulando para a areia, livre da malha de emergência. Os 5 homens de sua guarda pessoal o acompanharam, saindo pela escotilha do nariz. Os outros liberaram o caleche aéreo da usina. A nave se desprendeu, subiu e pôs-se a voar baixo, num círculo estacionário. Imediatamente, a grande lagarta usina partiu com um solavanco e, vibrando, afastou-se do morro, seguindo na direção da mancha escura sobre a areia. Um tóptero mergulhou ali por perto, derrapou na areia e parou. Foi seguido por mais um, e ainda outro. Descarregaram os homens do pelotão de Gurney e alçaram voo, pairando no ar. Gurney se espreguiçou, experimentando os músculos dentro do traje estilador. Deixou a máscara filtradora cair do rosto, perdendo umidade em nome de uma necessidade maior: o poder de projetar a voz se tivesse de gritar ordens. Começou a galgar as pedras, verificando o terreno, seixos e areia grossa sob os pés, o cheiro de especiaria. Bom lugar para uma base de emergência, ele pensou. Talvez seja uma boa ideia enterrar aqui algumas provisões. Olhou para trás, vendo seus homens se espalharem enquanto o seguiam. Bons homens, até mesmo os novatos que ele não tivera tempo de testar. Bons homens. Não era necessário lhes dizer o que fazer a todo momento. Em nenhum deles transpareciam as cintilações de um escudo. Naquele bando não havia covardes que portassem escudos no deserto, onde um verme poderia detectar o campo e aparecer para lhes roubar a especiaria encontrada. A partir daquela ligeira elevação nas rochas, Gurney enxergava a mancha de especiaria a cerca de meio quilômetro de distância, e a lagarta acabava de alcançar o limite mais próximo. Ergueu os olhos para a aeronave de cobertura, reparando na altitude não muito alto. Aprovou com a cabeça. Virou-se para retomar a escalada morro acima. Naquele instante, a montanha entrou em erupção. 12 rastros de fogo ensurdecedores subiram feito raios na direção dos tópteros e do caleche. Ouviu-se um clangor metálico vindo da lagarta usina e as pedras em volta de Gurney foram tomadas por homens de armas encapuzados. Gurney teve tempo de pensar. Pelos cornos da grande mãe! Foguetes! Eles se atrevem a usar foguetes! Então, viu-se frente a frente com um vulto encapuzado, de cócoras, com a Dagacris em riste. Outros 2 homens esperavam nas pedras acima, à esquerda e à direita. Somente os olhos do homem de armas diante dele eram visíveis, entre o capuz e o véu de um albornoz cor de areia, mas a postura e a prontidão o alertaram para o fato de que se tratava de um homem de armas treinado. Os olhos eram de azul sobre azul, como os dos Fremen das profundezas do deserto. Gurney moveu uma das mãos na direção de sua faca, de olhos fixos na faca do outro homem. Se tiveram a audácia de usar foguetes, deviam ter outras armas de projéteis. Naquele momento, pedia extrema cautela. Podia dizer só pelo som que ao menos parte de sua cobertura aérea havia sido abatida. Também se ouviam grunhidos, o barulho de vários combates atrás dele. Os olhos do homem de armas à frente de Gurney
seguiram o movimento da mão na direção da faca e voltaram a se fixar nos olhos de Gurney. "Deixe a faca na bainha, Gurney Halleck", disse o homem. Gurney hesitou. Aquela voz parecia estranhamente familiar, mesmo modificada pelo filtro do traje estilador. "Sabe meu nome?" perguntou. "Não precisa de uma faca comigo, Gurney", disse o homem. Levantou-se e embainhou a adaga Cris sob o manto. "Mande seus homens pararem com essa resistência inútil." O homem atirou para trás o capuz e afastou o filtro para um lado. O choque de ver o que Gurney viu paralisou-lhe os músculos. Pensou a princípio que olhava para uma imagem espectral do Duque Leto Atreides. O reconhecimento pleno demorou a chegar. "Paul!" Ele sussurrou, e depois mais alto. "É você mesmo, Paul?" "Não confia em seus próprios olhos?" Paul perguntou. "Disseram que você estava morto", falou Gurney com voz áspera. Deu meio passo adiante. "Diga a seus homens para se renderem", ordenou Paul. Acenou na direção do pé do morro. Gurney se virou, relutando em tirar seus olhos de Paul. Viu luta apenas em alguns pontos. Parecia haver homens do deserto encapuzados por toda a parte. A lagarta usina estava em silêncio e havia Fremen em cima dela. Não havia aeronaves no céu. "Cessem a luta!" Gurney bradou. Inspirou fundo e levou as mãos em concha à boca, fazendo as vezes de megafone. "É Gurney Halleck quem fala! Cessem a luta!" Aos poucos, com desconfiança, os combatentes foram se desvencilhando. Olhos intrigados voltaram-se para ele. "São amigos!" gritou Gurney. "Mas que amigos?" Alguém berrou de volta. "Mataram metade dos nossos!" "Foi um equívoco!" disse Gurney. "Não piore as coisas!" Virou-se novamente para Paul. Fitou os olhos Fremen de azul sobre azul do rapaz. Um sorriso roçou os lábios de Paul, mas havia na expressão uma dureza que fez Gurney se lembrar do velho duque, o avô de Paul. Foi aí que Gurney viu em Paul a aspereza esguia e de músculos rijos que nunca antes se vira num Atreides. A pele de aspecto curtido, as pálpebras semicerradas e o olhar calculista que parecia ponderar tudo ao alcance da visão. "Disseram que você estava morto", repetiu Gurney. "E parece que a melhor proteção foi deixá-los pensar que sim", disse Paul. Gurney percebeu que aquela era a única satisfação que receberia por ter sido abandonado à própria sorte, por terem-no deixado acreditar que seu jovem duque, seu amigo, estava morto. Perguntou-se então se restara alguma coisa do menino que ele havia conhecido e treinado na doutrina dos homens de armas. Paul deu um passo e aproximou-se de Gurney. Descobriu que seus olhos ardiam. "Gurney!" Pareceu acontecer espontaneamente, e os dois estavam se abraçando, batendo as mãos nas costas um do outro, sentindo a segurança da carne firme. "Moleque! Moleque!" Gurney não parava de dizer. E Paul: "Gurney, meu velho! Gurney, meu velho!" Em seguida, os dois se separaram e entreolharam-se. Gurney inspirou fundo. "Então você é a razão de os Fremen terem ficado tão versados em táticas de batalha? Eu já devia ter desconfiado. Eles vivem fazendo coisas que eu mesmo poderia ter planejado. Ah, se eu soubesse!" Sacudiu a cabeça. "Se você tivesse me mandado notícias, rapaz, nada teria me detido. Eu teria vindo correndo e..." Uma expressão nos olhos de Paul o conteve. O olhar duro, ponderador. Gurney suspirou. "Claro! E haveria quem se perguntasse por que Gurney Halleck saiu correndo e alguns teriam feito mais do que perguntar. Teriam partido atrás de respostas." Paul assentiu. Olhou para os Fremen que esperavam a seu redor.
as expressões de curiosidade e avaliação nos rostos dos Fedaykin. Voltou a olhar para Gurney e deu as costas aos comandos suicidas. Encontrar seu antigo mestre espadachim o encheu de entusiasmo. Viu aquilo como um bom agouro, um sinal de que estava na rota do futuro em que tudo correria bem. Com Gurney a meu lado. Poe percorreu a encosta do morro com o olhar, passando pelos Fedaykin, e examinou os contrabandistas que acompanhavam Halleck. De que lado estão seus homens, Gurney? Ele perguntou. São todos contrabandistas. Gurney respondeu. Estão do lado dos lucros. Nossa empresa não é muito lucrativa, disse Poe, e reparou no discreto sinal que Gurney lhe fez com um dedo da mão direita, o antigo código das mãos, saído de seu passado comum. Havia entre os contrabandistas homens a se temer e indignos de confiança. Poe beliscou o lábio para indicar que compreendera. Olhou para os homens que estavam de guarda nas pedras acima deles. Viu Stilgar ali. A lembrança do problema não resolvido com Stilgar esfriou um pouco o entusiasmo de Poe. Stilgar, ele disse, este é Gurney Halleck, de quem você já me ouviu falar, o mestre de armas de meu pai, um dos mestres espadachins que me instruíram, um velho amigo. Pode confiar nele para qualquer coisa. Entendi, disse Stilgar. Você é o duque dele. Poe fitou o semblante sombrio lá em cima, imaginando as razões que teriam levado Stilgar a dizer somente aquilo. O duque dele. A voz de Stilgar saíra com uma entonação estranha e sutil, como se tivesse preferido dizer outra coisa. E isso não era do feitio de Stilgar, que era um dos líderes dos Fremen, um homem que falava o que pensava. Meu duque, Gurney pensou. Meu duque. Um lugar que estivera morto dentro dele começou a reviver. Só uma parte de sua consciência se concentrou na ordem de Poe para que os contrabandistas fossem desarmados até que pudessem ser interrogados. A mente de Gurney voltou a esse comando quando ele ouviu os protestos de alguns de seus homens. Chacoalhou a cabeça e virou-se para eles. Vocês são surdos? Ele vociferou. Este é o Duque de Arrakis por direito. Façam o que ele mandar. Aos resmungos, os contrabandistas aqueceram. Poe colocou-se ao lado de Gurney e falou em voz baixa. Não esperava que você caísse numa armadilha como esta, Gurney. Mereço a reprimenda, disse Gurney. Aposto que aquela mancha de especiaria ali deve ter a espessura de um grão de areia. Uma isca para nos fisgar. Uma aposta que você ganharia, disse Poe. Olhou para os homens que eram desarmados lá embaixo. Há entre seu pessoal mais algum homem de meu pai? Nenhum. Somos pouquíssimos. Há alguns entre os livre-cambistas. A maioria usou o que ganhou para deixar este lugar. Mas você ficou. Fiquei. Porque Rabban está aqui, disse Poe. Pensei que nada mais me restava além da vingança, disse Gurney. Um grito estranhamente truncado soou no alto do morro. Gurney olhou para cima e viu um Fremen que acenava com o lenço. Vem aí um criador, disse Poe. Foi até um promontório de pedra, com Gurney em seu encalço, e olhou para o sudoeste. Era possível ver a cúpula do túnel de um verme a média distância, uma trilha coroada de pó que cortava diretamente as dunas e seguia na direção do morro. É bem grande, disse Poe. Um ruído forte ergueu-se da lagarta usina abaixo deles. A coisa virou em suas esteiras, feito um inseto gigantesco, e arrastou-se até as pedras. Pena que não conseguimos salvar o Kalesh, disse Poe. Gurney olhou para ele, depois para as manchas de fumaça e os destroços no deserto, onde o Kalesh e os ornitópteros foram derrubados pelos foguetes dos Fremen. Sentiu uma dor forte e repentina pelos homens perdidos ali, seus homens, e disse: seu pai teria se preocupado mais com os homens que não conseguiu salvar.
Paul lançou-lhe um olhar duro e baixou os olhos. Sem demora, disse: Eram seus amigos, Gurney. Entendo. Para nós, porém, eram invasores que poderiam ver coisas que não deveriam ver. Precisa entender isso. Eu entendo muito bem, disse Gurney. Agora estou curioso para ver o que não deveria ver. Paul ergueu os olhos e viu o velho e bem lembrado sorriso feroz no rosto de Halleck, a ondulação da cicatriz de cipó tinta na mandíbula do homem. Gurney acenou com a cabeça, apontando o deserto abaixo deles. Em toda parte, os Fremen cuidavam de seus afazeres. Ocorreu-lhe que nenhum deles parecia preocupado com a aproximação do verme. Soaram marteladas nas dunas do deserto aberto, depois da mancha de especiaria usada como isca, um rufar grave que parecia se ouvir com os pés. Gurney viu os Fremen se espalharem pela areia na trajetória do verme. O verme apareceu feito um grande peixe da areia, encapelando a superfície, cheio de ondulações e contorções nos anéis. Num instante, desde seu ponto de observação privilegiado acima do deserto, Gurney viu a captura de um verme, o salto temerário do primeiro gancheiro, o desvio da criatura, a maneira como um bando inteiro de homens subiu pela curvatura escamosa e cintilante do flanco do verme. Essa é uma das coisas que você não deveria ter visto, Paul disse. Havia histórias e boatos, disse Gurney, mas não é uma coisa fácil de acreditar sem ver. Sacudiu a cabeça. A criatura que todos os homens em Arrakis temem, e vocês a tratam como animal de montaria. Você ouviu meu pai falar da força do deserto, lembrou Paul. Aí está. A superfície deste planeta é nossa. Não há tempestade, criatura ou condição capaz de nos deter. Nos deter. Nós, pensou Gurney. Está falando dos Fremen. Fala de si mesmo como um deles. Mais uma vez, Gurney olhou para o azul da especiaria nos olhos de Paul. Sabia que seus próprios olhos tinham um pouco da cor, mas os contrabandistas conseguiam comida de fora do planeta, e havia entre eles uma implicação sutil de que a cor dos olhos fazia parte de um sistema de castas. Falavam em pincelada de especiaria quando queriam dizer que um homem havia se naturalizado demais. E havia sempre uma insinuação de desconfiança nessa ideia. Houve um tempo em que não montávamos os criadores durante o dia nestas latitudes, disse Paul. Mas resta a Raban tão pouca cobertura aérea que ele não pode desperdiçá-la à procura de uns pontinhos na areia. Olhou para Gurney. Sua aeronave foi um choque para nós. Para nós. Para nós. Gurney balançou a cabeça para se livrar daqueles pensamentos. Não fomos um choque tão grande para vocês quanto vocês para nós, ele disse. O que se diz a respeito de Raban nas pias e vilas? Perguntou Paul. Dizem que fortificaram as vilas dos Graben de tal maneira que vocês não conseguirão lhes fazer mal. Dizem que só precisam esperar sentados dentro de suas defesas enquanto vocês se desgastam num ataque inútil. Em suma, disse Paul, estão imobilizados. Ao passo que vocês podem ir aonde quiserem, disse Gurney. É uma tática que aprendi com você, disse Paul. Perderam a iniciativa, o que significa que perderam a guerra. Gurney sorriu, uma expressão sagaz e sem pressa. Nosso inimigo está exatamente onde quero que fique, continuou Paul, olhou para Gurney. Bem, Gurney, vai se juntar a mim no final desta campanha? Juntar-me? Gurney o encarou. Milord, nunca deixei de estar a seu serviço. Foi o único que restou. Pensava que estava morto, e eu, abandonado e sem rumo, fiz o que pude, esperando o momento de dar minha vida pelo que ela vale, a morte de Raban. Um silêncio constrangido baixou sobre Paul. Uma mulher escalou as pedras e veio até eles. Com os olhos entre o gorro do traje estilador,
e a máscara facial alternando-se entre Paul e o homem que o acompanhava. Ela parou diante de Paul. Gurney notou-lhe o ar possessivo, a maneira como ela se colocava junto a Paul. Shani, disse Paul, este é Gurney Halleck. Você já me ouviu falar dele? Ela olhou para Halleck, depois para Paul. Ouvi. Aonde foram os homens montados no Criador? Perguntou Paul. Só o estão distraindo para nos dar tempo de salvar o equipamento. Bem, então... Paul deixou a frase por dizer e farejou o ar. Vem aí uma ventania, comentou Shani. Uma voz gritou do alto do morro acima deles. Ei, vocês aí! O vento! Dessa vez, Gurney viu os Fremen se apressarem. Uma correria, uma sensação de urgência. Algo que o verme não havia provocado, o medo do vento, agora causava. A lagarta usina arrastou-se para a praia seca abaixo deles e as pedras se abriram para lhe dar passagem, fechando-se em seguida com tamanho esmero que a entrada escapou aos olhos de Gurney. Vocês têm muitos desses esconderijos? Ele perguntou. Ponha muitos nisso, disse Paul. Olhou para Shani. Encontre Corba. Diga-lhe que Gurney me avisou que há entre os contrabandistas homens nos quais não se pode confiar. Ela olhou uma vez para Gurney, depois para Paul. Assentiu com a cabeça e partiu, descendo as pedras, saltando com a agilidade de uma gazela. Ela é sua mulher, deduziu Gurney. Mãe do meu primogênito, disse Paul. Os Atreides têm mais um leto. Gurney recebeu a notícia simplesmente arregalando os olhos. Paul observava a movimentação a seu redor com um olhar crítico. A cor do caril agora tomava o céu meridional, e lufadas intermitentes de vento começaram a levantar poeira em volta de suas cabeças. Lacre o traje, disse Paul, cobrindo o rosto com a máscara e o gorro. Gurney obedeceu, agradecendo a existência dos filtros. Paul falou com a voz abafada pelo filtro. Quem são os homens nos quais você não confia, Gurney? Alguns dos novos recrutas, respondeu Gurney. Estrangeiros de fora do planeta. Ele hesitou, repentinamente admirado consigo mesmo. Estrangeiros. A palavra chegara tão fácil a seus lábios. E daí? Fez Paul. Não são como os caçadores de fortuna que geralmente pegamos, disse Gurney. São mais robustos. Espiões dos Harkonnen? Perguntou Paul. Creio, milord, que não respondem a nenhum Harkonnen. Desconfio que sejam homens a serviço do Imperium. Tem algo de Salusa Secundus. Paul lançou-lhe um olhar penetrante. Sardaukar? Gurney encolheu os ombros. Podem até ser, mas disfarçam bem. Paul concordou, pensando na facilidade com que Gurney voltara a agir como lacaio dos Atreides. Mas, com reservas, diferenças sutis. Arrakis também o havia mudado. 2 Fremen encapuzados surgiram da rocha fendida abaixo deles e começaram a subir. Um deles carregava uma trouxa grande e preta sobre um dos ombros. Onde está meu pessoal agora? Gurney perguntou. Estão seguros, nas pedras abaixo de nós, disse Paul. Temos uma caverna ali, a Caverna dos Pássaros. Decidiremos o que fazer com eles depois da tempestade. Uma voz vinda de cima chamou. Muad'Dib! Paul virou-se ao ouvi-la e viu um guarda Fremen fazer-lhes sinal para que descessem até a caverna. Paul indicou que tinha ouvido. Gurney o estudava, com uma nova expressão no rosto. Você é Muad'Dib? Perguntou. Você é o fantasma arisco? É meu nome Fremen, disse Paul. Gurney deu-lhe as costas, tomado por um pressentimento opressivo. Metade de sua gente estava morta sobre a areia. Os outros eram prisioneiros.
Não se importava com os novos recrutas, com os suspeitos, mas entre os demais havia bons homens, amigos, pessoas pelas quais se sentia responsável. Decidiremos o que fazer com eles depois da tempestade. Era o que Poe havia dito, o que Muad'Dib havia dito. E Gurney se lembrou das histórias que contavam sobre Muad'Dib a Lisan al-Gaib, de como ele havia esfolado um oficial Harkonnen e usado a pele para fazer seus tambores, de como vivia cercado por comandos suicidas, Fedaykin, que se atiravam na batalha com cânticos de morte nos lábios. Ele! Os dois Fremen que escalavam as pedras saltaram agilmente para uma plataforma diante de Poe. O de rosto moreno disse: "Tudo em segurança, Muad'Dib. É melhor descermos agora." "Certo." Gurney reparou no tom de voz do homem. Era parte uma ordem e parte um pedido. Aquele era o homem a quem chamavam Stilgar, mais um personagem das novas lendas Fremen. Poe olhou para a trouxa que o outro homem carregava e disse: "Corba, o que há na trouxa?" Stilgar respondeu: "Estava na lagarta. Tinha a inicial de seu amigo aí e contém um balized. Ouvi muitas vezes você falar do talento de Gurney Halleck com o balized." Gurney estudou aquele que falava, vendo o contorno da barba negra acima da máscara do traje estilador, o olhar de gavião, o nariz cinzelado. "Tem um colega que pensa, milord", disse Gurney. "Obrigado, Stilgar." Stilgar fez sinal para que seu colega entregasse a trouxa a Gurney e disse: "Agradeça ao senhor seu duque. É a proteção dele que dá a você o direito de estar aqui." Gurney recebeu a trouxa, intrigado com a aspereza implícita naquela conversa. O Fremen tinha um ar desafiador, e Gurney imaginou se poderia ser ciúme. Ali estava alguém chamado Gurney Halleck, que já conhecia Poe antes de Arrakis. Um homem que compartilhava com o rapaz uma camaradagem que Stilgar nunca conseguiria invadir. "Eu queria que vocês dois fossem amigos", disse Poe. "Stilgar, o Fremen, é um nome célebre", começou Gurney. "Quem quer que mate os Harkonnen é alguém que eu ficaria honrado de contar entre meus amigos." "Você apertará a mão de meu amigo Gurney Halleck, Stilgar?" Poe perguntou. Vagarosamente, Stilgar estendeu a mão e apertou os calos grossos da mão com que Gurney empunhava a espada. "São poucos aqueles que nunca ouviram o nome de Gurney Halleck", ele disse, soltando a mão. Virou-se para Poe. "A tempestade chega depressa." "Já vamos", disse Poe. Stilgar se virou e seguiu na dianteira enquanto desciam as pedras, um caminho cheio de curvas e voltas que levava a uma fenda sombria que dava acesso à entrada baixa de uma caverna. Alguns homens correram e instalaram vela-portas atrás deles. Os luciglobos mostravam um espaço amplo, de teto abobadado, com uma saliência elevada de um lado e uma passagem que dela partia. Poe saltou para a saliência, com Gurney logo atrás dele, e seguiu na frente até a passagem. Os demais se dirigiram a outra passagem, diametralmente oposta à entrada. Poe levou Gurney por uma antessala e para dentro de uma câmara com cortinas escuras, cor de vinho nas paredes.